Achamos que quanto mais disponíveis estivermos, mais amadas seremos. Mas a verdade é que o amor verdadeiro floresce na reciprocidade, no equilíbrio, no respeito mútuo. Quando apenas uma pessoa está sempre disponível e a outra está sempre recebendo, não é amor, é conveniência. Então eu quero fazer outra pergunta para você. Seu marido te ama ou ele apenas se acostumou com você? Ele escolhe estar com você todos os dias ou ele simplesmente está ali porque é conveniente, porque é fácil, porque você cuida de tudo e ele não precisa se esforçar para nada? Essa diferença é fundamental, porque determina se você está num relacionamento ou numa relação de conveniência. No relacionamento, as duas pessoas escolhem estar juntas todos os dias. Na relação de conveniência, uma pessoa escolhe e a outra apenas aceita. Se você chegou até aqui e está sentindo um aperto no peito, se está reconhecendo sua própria história nas palavras que eu estou falando, eu quero que você respire fundo e entenda que não é tarde demais para mudar. Não é tarde demais para exigir mais. Não é tarde demais para florescer. Mas para isso, você precisa entender algo fundamental. A mudança precisa começar em você. Não no seu marido, não no seu casamento, mas em você. Você precisa parar de esperar que ele mude para que você seja feliz. Você precisa parar de esperar que ele te veja para que você se sinta valiosa. Você precisa encontrar seu próprio valor, independentemente do que ele faz ou deixa de fazer. A Regina, uma mulher incrível de 59 anos, me ensinou isso. Ela estava casada há 32 anos quando decidiu que não ia mais aceitar ser invisível na própria vida. Ela não pediu divórcio, ela não fez ultimatos, ela não brigou, ela simplesmente começou a se investir em si mesma. Começou a fazer coisas que gostava. Começou a sair com amigas, começou a se cuidar, começou a ter hobbies, começou a viver. E sabe o que aconteceu? O marido dela começou a prestar atenção nela novamente. Não porque ela estava fazendo isso para chamar a atenção dele, mas porque uma mulher que se valoriza, que tem vida própria, que não está sempre disponível, é naturalmente mais interessante, mais atraente, mais magnética. Mas aqui está o mais importante. Mesmo que o marido dela não tivesse mudado, a Regina teria ficado bem, porque ela tinha aprendido a ser feliz independentemente dele. Ela tinha redescoberto quem ela era, além de esposa, além de mãe, além de cuidadora. Ela tinha reencontrado Regina. Talvez seja isso que você precisa fazer também. Talvez você precise reencontrar quem você é quando não está cuidando de ninguém. Talvez você precise redescobrir seus sonhos, seus desejos, suas paixões. Talvez você precise se apaixonar por você mesma novamente. Eu sei que isso assusta. Depois de décadas cuidando dos outros, a ideia de cuidar de nós mesmas pode parecer egoísta, pode parecer errada. Mas eu vou te dizer uma coisa. Não é egoísmo, é sobrevivência emocional. Você não pode dar aquilo que você não tem. Se você não tem amor próprio, como pode oferecer amor verdadeiro? Se você não se valoriza, como pode ensinar os outros a te valorizar? Agora, eu quero que você pense numa pergunta muito importante. Se você morresse amanhã, seu marido sentiria falta de você ou sentiria falta das coisas que você faz por ele? Ele choraria pela mulher incrível que você é ou choraria porque não tem mais ninguém para cuidar da casa, da comida, das coisas práticas da vida? Essa pergunta é cruel, eu sei, mas ela é necessária. Porque ela revela se você é amada pelo que você é ou pelo que você faz. E existe uma diferença abissal entre essas duas coisas. A Beatriz, de 61 anos, descobriu a resposta para essa pergunta da pior forma possível. Ela teve um problema de saúde e ficou alguns meses incapacitada de cuidar da casa e do marido.
Ao invés de receber cuidado e carinho, ela foi tratada como um estorvo. O marido reclamava constantemente, demonstrava irritação, deixava claro que ela estava sendo um fardo. Foi naquele momento que ela percebeu que ele não a amava. Ele amava os serviços que ela prestava. Quando ela se recuperou, ela tomou uma decisão corajosa. Ela disse para o marido: "Eu percebi que você não quer uma esposa, você quer uma funcionária que trabalha de graça, mas eu não sou mais essa pessoa. Se você quer continuar casado comigo, vai ter que aprender a me amar. Pelo que eu sou, não pelo que eu faço." Algumas pessoas podem pensar que a Beatriz foi muito dura, mas eu acho que ela foi corajosa. Ela teve a coragem de exigir ser amada de verdade. E sabe o que aconteceu? O casamento dela se transformou. O marido teve que aprender a vê-la como pessoa, não como funcionária. Teve que aprender a contribuir com a casa, com a vida em comum. Teve que aprender a demonstrar amor de verdade. Nem todos os casos terminam assim. Às vezes, quando exigimos ser tratadas com dignidade, descobrimos que a pessoa ao nosso lado não está disposta a nos oferecer isso. E tudo bem. Melhor descobrir isso do que passar o resto da vida sendo desvalorizada. Porque aqui está uma verdade que pode doer, mas que precisa ser dita. Às vezes, o problema não é que seu marido não sabe como te amar. Às vezes, o problema é que ele não quer te amar. E não há nada que você possa fazer para mudar isso. Você não pode forçar ninguém a te amar. Você não pode convencer ninguém de que você merece carinho. Você não pode suplicar por atenção e esperar que ela seja genuína. O que você pode fazer é decidir que você não vai mais aceitar menos do que merece. Você pode decidir que sua vida é preciosa demais para ser desperdiçada numa relação onde você não é valorizada. Você pode decidir que prefere estar sozinha do que se sentir sozinha ao lado de alguém. E não tenha medo de ficar sozinha. A solidão compartilhada é muito pior do que a solidão verdadeira. Quando você está sozinha de verdade, pelo menos você pode fazer o que quiser, quando quiser. Você pode assistir ao que gosta, comer o que tem vontade, organizar a casa do seu jeito, sair quando quer, ficar em casa quando prefere. Você pode ser você mesma, sem medo de julgamento, sem medo de desagradar alguém. A Silvia, de 53 anos, me disse uma coisa linda. Quando eu me separei, eu achei que ia morrer de solidão. Mas depois de alguns meses, eu percebi que eu nunca tinha me sentido tão em paz. Pela primeira vez em décadas, eu podia respirar sem pedir licença. Claro que nem sempre a separação é a resposta. Às vezes, é possível salvar um casamento, reconquistar o amor, reconstruir a intimidade. Mas isso só é possível quando as duas pessoas querem, quando as duas pessoas estão dispostas a se esforçar. Quando as duas pessoas reconhecem que existe um problema e estão dispostas a trabalhar para resolvê-lo. Se você ainda tem esperança de que seu casamento pode ser salvo, então eu quero te dar algumas perguntas para você fazer para si mesma. Primeira, seu marido reconhece que existe um problema entre vocês? Ele admite que o casamento não está bem? Ele demonstra vontade de mudar alguma coisa? Se a resposta for não, se ele acha que está tudo bem, se ele não vê problema nenhum na forma como vocês vivem, então talvez você esteja tentando salvar algo sozinha. Isso é impossível. Você não pode salvar um relacionamento sozinha, da mesma forma que você não pode bater palmas com uma mão só. Segunda pergunta: você ainda sente atração pelo seu marido? Não estou falando apenas de atração física, embora ela também seja importante. Estou falando de atração emocional, intelectual, espiritual. Você ainda admira quem ele é? Você ainda gosta da companhia dele? Você ainda se sente orgulhosa de estar ao lado dele? Se a resposta for não, se você perceber que não sente mais nada além de hábito e obrigação, então talvez seja a hora de admitir que o amor acabou. E não há nada de errado com isso.
O amor pode acabar, e quando acaba, forçar a situação só causa sofrimento para todo mundo. Terceira pergunta. Você consegue imaginar os próximos 20 anos da sua vida vivendo exatamente como você está? Vivendo agora? Se a ideia te apavora, se você sente um aperto no peito só de pensar nisso, então alguma coisa precisa mudar, seja no seu casamento, seja na sua vida, seja em você. A Neuza, de 57 anos, me disse uma frase que me marcou muito. Eu percebi que estava morrendo aos poucos. Não fisicamente, mas por dentro. Eu estava se tornando uma sombra de quem eu costumava ser. Quando ela percebeu isso, ela decidiu que não. Ia deixar os próximos anos da sua vida serem uma continuação dessa morte lenta. Ela conversou com o marido. Disse exatamente como se sentia. Propôs terapia de casal. Sugeriu mudanças. Ele não quis nem ouvir. Disse que ela estava exagerando, que estava ficando dramática, que casamento era assim mesmo. Foi nesse momento que ela percebeu que eles queriam coisas diferentes da vida. Ele queria manter tudo como estava. Ela queria viver de verdade. A decisão não foi fácil. Foram meses de angústia, de dúvidas, de medo, mas ela tomou coragem e pediu a separação. Hoje, 3 anos depois, ela me disse: "Eu não acredito que esperei tanto tempo. Eu não acredito que quase desperdicei minha vida inteira num relacionamento que me fazia definhar. Eu não estou te incentivando a se separar. Cada situação é única, cada relacionamento tem suas particularidades. Mas eu estou te incentivando a parar de aceitar migalhas. Eu estou te incentivando a exigir ser tratada com o respeito e o amor que você merece. E se seu marido não está disposto a te oferecer isso, então talvez seja a hora de encontrar alguém que esteja. Ou talvez seja a hora de descobrir que você mesma pode ser essa pessoa, que você pode se dar o amor, o carinho, a atenção que você tem procurado em outros lugares. Porque aqui está uma verdade libertadora. Você não precisa de ninguém para ser feliz. A felicidade verdadeira vem de dentro. Quando você encontra essa felicidade interior, quando você aprende a se amar de verdade, aí sim você pode compartilhar esse amor com alguém. Mas você não precisa de alguém para completar você. Você já é completa. A Lúcia, de 64 anos, aprendeu isso depois de 40 anos de casamento. Ela me disse: "Eu passei a vida inteira procurando nos outros aquilo que eu deveria ter procurado. Em mim mesma primeiro. Quando eu aprendi a me amar, quando eu aprendi a me valorizar, tudo mudou, inclusive meu casamento. Porque quando você se valoriza, você automaticamente atrai pessoas que também te valorizam. Quando você se respeita, você não aceita ser desrespeitada. Quando você se ama, você não aceita ser maltratada. E se a pessoa que está ao seu lado não consegue te oferecer o amor e o respeito que você agora sabe que merece, então talvez essa pessoa não seja a pessoa certa para você. E não há nada de errado com isso. Às vezes, as pessoas simplesmente crescem em direções diferentes. Às vezes, aquilo que funcionava no passado não funciona mais no presente. O importante é você não ficar presa no passado. O importante é você não desperdiçar seu presente tentando reviver um passado que talvez nunca mais volte. O importante é você olhar para frente e decidir como você quer viver os próximos anos da sua vida. Imagine que você está numa sala escura há anos. Você se acostumou com a escuridão, aprendeu a navegar no escuro, aceitou que aquela era a sua realidade. Mas de repente alguém abre uma cortina e você vê que existe luz lá fora. Você vai fechar a cortina e continuar no escuro porque é o que você conhece, ou você vai ter coragem de sair para a luz? Sua vida é essa sala. Você passou anos, talvez décadas, vivendo na escuridão de um relacionamento que não te nutre mais. Mas agora você viu que existe luz lá fora. Existe a possibilidade de ser feliz, de ser amada, de se sentir viva novamente. A pergunta é: você vai ter coragem de ir atrás dessa luz? Eu sei que é assustador. Eu sei que é mais fácil ficar no que já conhecemos,
mesmo que esse lugar não seja bom para nós. Mas pense assim: que diferença fará daqui a 10 anos se você continuar vivendo como está vivendo agora? Que legado você quer deixar para suas filhas, suas netas? Que exemplo você quer ser? Você quer ser lembrada como a mulher que aceitou menos do que merecia, ou como a mulher que teve coragem de lutar pela própria felicidade? Você quer ser lembrada como alguém que se anulou pelos outros, ou como alguém que mostrou que é possível recomeçar, não importa a idade? A Carmen, de 68 anos, me ensinou que nunca é tarde demais para recomeçar. Ela se separou aos 65 anos, depois de 43 anos de casamento. Todo mundo disse que ela estava louca, que na idade dela não se fazia isso. Mas ela me disse: eu calculei. Se Deus me der saúde, eu ainda posso viver 25 anos. Eu não quero passar esses anos me sentindo morta por dentro. Hoje, ela vive sozinha, tem seus hobbies, suas amigas, suas atividades. Ela me disse que nunca se sentiu tão viva. Eu descobri que existia uma Carmen que eu não conhecia. Uma Carmen que tinha sonhos, desejos, vontades. Uma Carmen que estava adormecida há décadas e que finalmente acordou. Talvez exista uma versão de você que também está adormecida. Uma versão que tem sonhos que você nunca realizou. Desejos que você nunca expressou. Uma alegria de viver que você perdeu pelo caminho. Talvez seja a hora de acordar essa versão de você. E não precisa ser através da separação. Pode ser através de uma conversa honesta com seu marido. Pode ser através de mudanças na dinâmica da sua casa. Pode ser através de você simplesmente decidir que não vai mais se anular, que não vai mais aceitar ser invisível, porque no final das contas, não importa se você fica casada ou se separa. O que importa é você parar de desperdiçar sua vida numa relação que não te faz bem. O que importa é você encontrar uma forma de ser feliz, seja ao lado de alguém ou sozinha. Sua vida é preciosa demais para ser desperdiçada. Seus sonhos são importantes demais para serem ignorados. Seu coração é forte demais para aceitar migalhas de amor. Então, eu quero terminar te fazendo uma pergunta, e eu quero que você responda com total honestidade. Se você pudesse tirar uma nova foto da sua vida hoje, que imagem você gostaria que aparecesse? Uma mulher curvada pelo peso de um relacionamento que só ela carrega? Ou uma mulher de cabeça erguida, sabendo do seu valor, vivendo com dignidade e alegria? A escolha é sua. Sempre foi sua. E nunca é tarde demais para fazer a escolha certa. Se essas palavras tocaram seu coração, se você se reconheceu nessa conversa, talvez seja a hora de compartilhar essa reflexão com alguém que também precise se lembrar do próprio valor. Porque quando uma mulher desperta para sua própria luz, ela ilumina o caminho para que outras mulheres também possam despertar. Você não está sozinha nessa jornada. Você nunca esteve. E você merece todo o amor e toda a felicidade que a vida pode oferecer.